Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Sejam muito bem-vindos à Semana do Mistério e hoje o tema são filmes de terror. Filmes de terror, tem quem ame, tem quem deteste e tem quem ama detestar. E assim como eu fiz um compilado de coisas que os filmes tradicionais te ensinaram de errado, na Semana do Mistério eu vim com coisas que exclusivamente os filmes de terror mentiram pra você. Quer conferir para ter mais chance de sobreviver caso você precise? Então, vambora! Tem um gênero de filmes de terror que deram o nome de slasher, que em português a gente traduziu para sangue pra tudo quanto é lado, né? Tipo isso. Esses filmes são aqueles clássicos dos anos 80 e 90 que o vilão sai cortando as vítimas do começo ao fim. Onde pegar, pegou, né? Halloween, Pânico, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo são os grandes nomes que fizeram esse estilo bombar, né? E vira e mexe, o vilão acerta alguém desavisado que tem o azar de não morrer de uma vez com um golpe. Em muitos casos, esses personagens levam a facada e simplesmente tiram a força sei lá de onde para arrancar aquela faca do abdômen, né? Da flecha do ombro, igual o Rambo. Aqui tem coragem. Mas agora, verdade ou mentira isso? O que você acha, Bárbara? Mentira, né? Sempre que nós estamos falando de um vídeo de coisas que mentiram, né? O título, se você leu o título... Foi nisso que eu pensei. É mentira, né, gente? Isso é uma das piores coisas que alguém pode fazer quando leva um golpe profundo de um negócio que corta. É lógico que no filme, deixar uma faca encravada na vítima é complicado para a mobilidade do personagem. Fora que ele ou ela, tirando o objeto do corpo, mostra força, né, perseverança e que não aceita a morte. Todas essas coisas que os mocinhos fazem pro filme não acabar, né? Porque se fosse eu, nossa senhora, eu deitava, chama o SAMU, Bárbara. Meu Deus, estou falecendo, mas você tá gripado, Renato? Ai, não, mas eu não aguento mais, a vida é difícil. Eu queria falar que é mentira, mas é verdade. Só que na vida real, a pior coisa que você faz quando a perfuração é profunda é tentar tirar o objeto. Isso porque as chances de piorar ao redor do ferimento são grandes. E aí, dependendo do que você fizer na retirada, aí, meu filho, é hemorragia na certa. Porque uma vez que o objeto entrou, ele tá preenchendo um espaço que não é o dele e machucando tudo que tava ali. Veia, osso, órgão, músculo e etc, né? Parece ruim, mas nem se compara ao ato de tirar a coisa de lá. Porque você faz o movimento contrário, só que não sendo exatamente igual. Como se você estivesse esfaqueando de trás para frente, sabe? É tenso. Numa dessas, você corre o risco aí sim de rasgar ou danificar ainda mais algo que não tinha sido danificado de primeira. Se for uma artéria, por exemplo, meu filho, acabou pra você. Nem precisa de vilão pra você bater as botas. Outra coisa que é um clássico desses filmes de facadaria é a quantidade de sangue que o pessoal jorra quando ele é golpeado, né? Assim, longe de mim dizer que na hora de levar aquela laminada na garganta, no pescoço, não vai sangrar pouco, né? Não é isso que eu estou falando. Só que tem cenas exageradas onde o negócio esguicha, como se fosse um sistema de irrigação de campo de futebol, né? Será que é bem assim? Verdade ou mentira, Bárbara? É mentira. Essa voz é devido ao quê mesmo? Bloqueamento. Bloqueamento. É mentira, claro, né, gente? Sangramento até a morte é uma coisa real. Mas força e pressão que nem aquelas máquinas de lavar carro, não é sempre assim, não. Outra coisa é sangue saindo pela boca. A coisa mais normal que tem é o vilão dar um golpe, né? Aí fura aqui as tripas em qualquer parte do corpo e a vítima... começa a cuspir vermelho, cujo não faremos aqui por motivos de coisas orçamentárias, né, Bárbara? Não temos. Em alguns casos, claro que faz sentido, né? Mas pro sangue sair pela boca, a pessoa precisa ter o esôfago perfurado. Esôfago é esse nosso cano, né? Que vai da boca até o estômago. Ou pelo menos sofrer uma grande lesão no tórax, o que uma bala de revólver não faz, por exemplo. Só que é dramático, né? Bonito pro filme, então funciona. E é um dos recursos mais usados na hora das mortes sanguinárias em vários tipos de filmes, né? Não só no terror. Outro tipo de lesão que acontece muito é emocional. Mas em mim, se você não jogar um pão de queijo nesse like, nesse vídeo, olha só, tem cenário, apareceu a Bárbara, gente. A gente merece um like aqui. Então, deixa o like aí, tá? Senão eu vou mandar a corrente pra você no WhatsApp e você não vai gostar. Quando o assunto é exorcismo, o primeiro filme que vem na cabeça é Ursinhos Carinhosos. 4, 3, 2, 1.
Mentira, é o Exorcista, né? Claro, claro. Meu Deus, escutai a minha prece. Padre Carras. Padre Carras. Também tem o Exorcismo de Emily Rose, que inclusive é baseado num caso real de 1976 que aconteceu na Alemanha. Em todos os filmes onde acontece uma possessão demoníaca, a história é a mesma. Geralmente uma menina que começa a falar grosso, subir pelas paredes. Você matou sua mãe! Deixou-a sozinha para morrer! Cala a boca! Voltai, ó senhora! Cala a boca! Será que tá tomando hormônio? Subir pelas paredes? Acontece, né? Testosterona. Mas seguindo, né? O demônio não fala o nome de primeira e dá até em cima do coitado do padre. É ou não é? Não sei. O ritual para se livrar da entidade vira um espetáculo à parte, né? Geralmente envolvendo um monte de gente. É um circo macabro. Só que você sabia que existem regras e uma espécie de regulamentação feita para exorcismos na vida real pela Igreja Católica? Pois é, não é nada comum que esse tipo de coisa aconteça, né? Mas a Igreja Católica acredita em possessões demoníacas, sim. O exorcismo é visto como o último recurso a ser usado segundo o direito canônico, que é tipo a Constituição lá da Igreja Católica. Em 1614, o exorcismo já tinha sido regulamentado. Em 1999, algumas coisas mudaram. Hoje, por exemplo, antes de fazer qualquer coisa, um padre convocado para realizar um exorcismo precisa ter certeza de que a pessoa possuída não tem nenhum tipo de distúrbio psicológico. A igreja deixa a medicina atuar primeiro, porque a cena de invocação e possessão pode ser um surto psicótico ou até fingimento também, né? Em 2017, o próprio Papa Francisco disse que a maioria dos transtornos que as pessoas podem ver como demônios é mais, né, do psicológico mesmo das pessoas, né? Só que em momento algum descarta que a prática de exorcizar pessoas não deve ser aplicada quando o transtorno é espiritual. A igreja ainda recomenda que o ritual seja feito por algum padre capacitado e sempre em companhia de membros da família, né? Para não dar nenhum ruim. Desde que o cinema existe, existem filmes sobre zumbis, que na sua definição mais básica seriam mortos que retornam à vida, né? Tipo aquelas bandas dos anos 80, tem vários revivals aí. Tem filme que isso acontece por algum vírus, outros que são experimentos do governo, né? Mas no final são sempre pessoas mortas que voltam à vida de um jeito bem macabro, querendo comer quem ainda tá vivo pela primeira vez, né? Na natureza até existem parasitas que conseguem controlar suas vítimas e fazer elas vagarem por aí, tipo zumbis. Você sabia disso? É o caso de um fungo que inclusive tem aqui nas florestas brasileiras, chamado disso daqui, ó. Que tá aparecendo aqui embaixo, né? Porque, assim, é muito difícil. Ospicotodebs unilateralis. Ophiocordyceps unilateralis. Exatamente isso. Ele infecta formigas e se desenvolve na cabeça delas até conseguir controlar o corpo inteiro delas. Daí ele faz com que ela se afaste do bando e suba numa árvore até algum lugar perfeito para ele se proliferar. Isso que é carona, né? Tirando esse e outros casos assim na natureza, seria muito difícil algo parecido acontecer com o ser humano. Ainda mais se a gente comparar com os filmes. Porque nos filmes, além do zumbi ficar vivo, né, por um tempão, ele ainda se organiza, vaga junto com a multidão, diferencia quem é um deles e quem não é, né? Dentre outras cocetas más. Sendo que fisicamente já não daria pro morto-vivo durar muito tempo, né? A gente já se cuida tanto e mesmo assim ainda de vez em quando o nosso corpo dá ruim, né? Imagina sendo zumbi. Se pegar o exemplo clássico, mesmo estando meio vivo e meio morto, um zumbi não sobreviveria muito tempo sem ter o sistema imunológico funcionando. Quem disse que vírus da gripe vai olhar se o zumbi e pensar assim, ah, não, eu não vou infectar porque ele tá morto, né? Não funciona assim. Outra coisa é que nem andar eles conseguiriam, porque os ossos frágeis se quebrariam muito facilmente, né? Outra coisa, os animais, né? Quem já teve saco de lixo rasgado por um cachorro da rua sabe que eles não medem esforços para comer, né? É um saco. Os zumbis seriam um prato cheio e fácil para os mais diversos animais atacarem, desde os cachorros mesmo até os urubus e hienas em regiões mais selvagens, por exemplo. Isso sem falar que os dentes caem, os ossos quebram e órgãos podres num processo alimento, né? Nem o cérebro, né? Que eles tanto querem. Então assim, mesmo que um dia aconteça algo assim, tem grande chance de você conseguir matar ou fugir deles, com certeza, com bastante facilidade, né? Fica aí a dica do Nerd Show para o próximo Apocalipse Zumbi 2027, que eu estou prevendo aqui.
O filme O Homem Invisível é um verdadeiro clássico do cinema, porque ele foi inspirado num livro de 1897 e virou filme em 1933. Depois ele ganhou uma segunda versão agora, né, em 2020. E nas duas, o vilão consegue ficar invisível de um jeito diferente. Na primeira, ele descobre a fórmula da invisibilidade, né? E na segunda, ele cria um traje com microespelhos. E aí, né? Verdade ou mentira, Bárbara? É mentira! É mentira? Não, esse aqui eu vou te falar que é verdade. Apesar do título ser esse, eu enganei vocês também. Quer dizer, mas você vai entender. Nesse caso aqui, eu preciso dar o braço a torcer, porque existe muita gente trabalhando para que no futuro existam coisas que realmente sejam não invisíveis, mas camufláveis. Só que como esse vídeo está indo ao ar em 2022, ainda é um negócio impossível para um futuro próximo, né? A gente consegue enxergar a luz refletida nas coisas. E essa luz pode mudar dependendo de como for o meio. Por exemplo, quando ela bate na água, o que a gente vê fica distorcido. No espelho fica invertido, né? E por aí vai. Se criasse um material onde a luz pudesse sofrer uma distorção a ponto de não passar pelo olho de quem observa, quem sabe não daria para ficar invisível, né? Até tem uma empresa canadense chamada Hyper Stealth que tá trabalhando em um material assim. Legal que a ideia deles é tipo aquelas figurinhas ou tazos do Máscara, né? Que a gente via em 3D, você virava assim, ó, ficava... Pois é. Sabe como é que funciona aquilo? A gente coloca em camadas, tipo um sanduíche, essas imagens. Mas no caso deles, não tem impressão, são só essas lâminas. Só que são tantas camadas em posições tão diferentes que eles conseguem dispersar a luz e fazer tipo uma pegadinha do malandro em que a luz não chega onde deveria chegar. Isso cria um ponto cego. Então você tá quase invisível, mas ainda tá longe da coisa ser comercial e muito menos dela funcionar em um traje que possa se movimentar e ser invisível em qualquer ambiente. O mais perto que nós temos é a explicação da capa da invisibilidade do Harry Potter, né? Porque aí já é bruxaria mesmo e aí também tá tranquilo. Se inscreve no canal, hein? Uma coisa que acontece tanto em filme quanto na vida real é tentar chamar o elevador apertando o botão várias vezes assim, né? Só que nem na ficção e nem na realidade isso faz com que ele chegue mais rápido no andar que a gente tá. Eu não vou nem julgar quem faz isso no filme, né? Porque se eu tivesse com o Jason atrás de mim, eu também ia apertar mais fundo, menino. Nossa senhora! O elevador é uma máquina que registra um comando e aí executa. Então, uma vez já é o suficiente, né? Como isso virou uma prática comum na cultura pop e também de quem é ansioso, tem até recomendações de não fazer isso espalhadas pelo prédio e tudo mais. Isso porque apertar um monte de vezes vai fazer o botão estragar mais rápido, né? Então, assim, é pior para o prédio. Imagina se ele estraga bem na hora que você está precisando fugir do assassino, né? Não tem jeito. É verdade. Tanto os botões para chamar o elevador do lado de fora, quanto os botões internos para escolher o andar, são caixas de comando. Elas vão enviar o comando desejado para a máquina através de circuitos elétricos que foram pré-programados. Quando você aperta o botão que vai enviar esse comando e a máquina principal recebe, ela vai executar e ela vai fazer isso literalmente no tempo dela. Se você mandar o mesmo comando 2, 3, 10 vezes, não adianta, né? O elevador não vai entender aquilo como tem um monstro vindo atrás dele, deixa eu subir mais rápido. Ele só vai ignorar porque ele já recebeu aquela ordem e segue no tempo que foi projetado para subir, descer, abrir a porta e tudo mais. Bom, mas já que estamos aqui para falar de terror, né? Tem alguns bonecos dos filmes que talvez vão te surpreender se eu mostrar a versão da vida real deles. Duvida? Os fãs de Invocação do Mal e Annabelle já devem saber, mas a boneca maldita que taca o terror nos filmes não é tão assustadora assim. A original está exposta até hoje no Museu dos Warren, lá nos Estados Unidos, e aparenta ser bem mais pacífica do que a versão de Hollywood, né? Que assim, tá no nível que, certo, não é? Outro boneco clássico dos cinemas é o Chucky, o brinquedo assassino, que foi inspirado nesse boneco aí, ó, chamado Robert. Ele pertenceu a um artista chamado Gene Otto, que ganhou quando era criança em 1904 e que usava uma roupa de marinheiro antiga que era do próprio Gene. Ele ficou trancafiado no porão da casa da família. E tem um monte de história falando deles dar uma risada de noite, que ele muda a expressão lá, né? Nossa senhora. E olhando assim, realmente pode ser que nesse caso ele esteja mal assombrado mesmo, né? Porque assim, que boneco feio da moléstia, né?
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo da Semana do Terror. E tem outros vídeos da semana pra você assistir, né? Não perde não, que tá sensacional. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!